Boa tarde, amigos da Casa do Caminho. Meu nome é Ricardo Igreja. Estou de volta aqui com vocês no Livro dos Espíritos, ainda no nosso modo virtual, mas que possamos em breve estarmos todos vacinados, né? Estarmos também com a diminuição do contágio, com a diminuição dessa doença, para que possamos em breve, né, retornarmos ao nosso centro, ao nosso convívio, né? Claro, com a segurança necessária, porque nada substitui, né, esse contato, né, físico que nós temos na casa espírita, né, mas que possamos sempre estar aqui comparecendo aos estudos, ouvindo, quando pudermos ouvir, não precisa ser no dia, né, na hora em que colocamos, que possamos estar sempre estudando, fazendo os encontros, que é necessário ao nosso aprendizado. Vamos então dar início ao nosso Livro dos Espíritos, né? Vamos fazer hoje a parte do Perfeição Moral, capítulo Perfeição Moral, capítulo 12, né, do nosso Livro dos Espíritos, as virtudes e os vícios, né? Que finaliza aqui a nossa parte terceira, que fala das leis morais, então a gente finaliza com a perfeição moral, né? Esse capítulo 12, que vão as perguntas 893 até 906, né? A gente termina a paixões, vamos para outro estudo. Primeiro, virtudes e vícios. Antes da gente fazer o nosso início, vamos fazer aqui o nosso livro de preparo, né? A Religião dos Espíritos no nosso Emmanuel, e examina a própria aflição, lição da página 33. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos de nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria, a aflição do vício chama-se delinquência, a aflição da agressividade chama-se cólera, a aflição do crime chama-se remorso, a aflição do fanatismo chama-se intolerância, a aflição da fuga chama-se covardia, a aflição da inveja chama-se despeito, a aflição da leviandade chama-se insensatez, a aflição da indisciplina chama-se desordem, a aflição da brutalidade chama-se violência, a aflição da preguiça chama-se rebeldia, a aflição da vaidade chama-se loucura, a aflição do relaxamento chama-se evasiva, a aflição da indiferença chama-se desânimo, a aflição da inutilidade chama-se queixa, a aflição do ciúme chama-se desespero, a aflição da impaciência chama-se intemperança, a aflição da sovinice chama-se miséria, a aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria, a aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos no sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono dos estudos do Livro dos Espíritos, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nosso Mestre Jesus, nossos anjos guardiões, mentores, Dr. Herman, Meimei, Sheila, Baltazar, Allan Kardec, que possamos ter uma boa tarde de estudos e uma boa semana, e que possamos estar imbuídos dessa doutrina de amor que nos eleva, que eleva a criatura ao Pai Maior. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então nós vamos falar de virtude e vício. Vimos já até agora, né, na religião dos espíritos, a questão da aflição, né, um vício, né, que a gente traz no pormenor da vida, pode gerar um vício maior na nossa caminhada no mundo encarnado e até a caminhada de espírito. Vimos já ali a lista que Emmanuel faz desses vícios, dessas aflições individuais, transformarem-se até em aflições de cunho até coletivo, de cunho maior, né, difícil, né? E que depende de nós essa correção do rumo, né? E aí nessa correção do rumo, nessa questão de vícios, para a gente alcançar o que a gente chama perfeição moral, que a gente estuda nesse capítulo, a gente tem as virtudes. O que são as virtudes? Vamos estudar.
o que são os vícios, vamos compreender, né? Como elas participam desse processo do alcance, né? Ou do obstáculo, no caso dos vícios, da perfeição moral. O que é a perfeição moral? Primeiro, o que é moral? Moral é a regra do bem proceder, né? A regra de boa conduta, né? E aqui a gente fala da moral, a moral elevada, né? Aquela moral que conduz o espírito à perfeição da escala espírita. E que perfeição é essa? Perfeição absoluta, só Deus. Perfeição relativa, aquela que mais se aproxima, né, de Deus, que nos faz aproximar da divindade, que só Deus tem a perfeição em todos os seus atributos. Nós caminhamos para uma perfeição relativa. Assim deve se entender, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem que comungar com esse estudo o capítulo 17, né, Sede Perfeitos, em que vai dizer caracteres da perfeição, essa questão. Homem de bem também é um item a ser lido, e que vai ser um resumo mais ou menos do que vai dizer aqui no nosso livro dos Espíritos também. Os bons espíritas, a parábola do semeador, o dever, a virtude, superiores e inferiores, homem no mundo, cuidar do corpo do espírito, também são estudos complementares do Evangelho a essa questão. E aí, né, a gente vê, né, que nessa questão da virtude, né, os caracteres da perfeição, a gente vai começar lá, né, na 893, com a pergunta: qual é a mais meritória de todas as virtudes? E aí ele vai nos responder que todas as virtudes têm seu mérito. Todas elas vão caminhar para o progresso no caminho do bem, vão ajudar isso, né, ao progresso no caminho do bem. Mas há virtudes, ele vai explicar, todas as vezes que há uma resistência voluntária. Olha o termo que ele usa, há um arrastamento de maus pendores. Então, toda vez que há um sacrifício do interesse pessoal em prol do interesse coletivo, em prol do próximo, né? Sem uma segunda intenção, sem uma coisa ser calculada, programada, utilitária, né? Isso é que é o mais meritório, a caridade desinteressada, como ele termina. Então a gente vê assim, primeiro, o que é a moral? A regra de bem proceder, já falamos, né? A perfeição é onde o espírito vai alcançar, a perfeição relativa. Vive na escala espírito de espíritos puros, que tem essa perfeição relativa, né? E vemos, né, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no Sede Perfeitos, em que Jesus diz assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Em Mateus 5, 44, 46 a 48. E aí ele explica que, se tomados ao pé da letra, seria a perfeição absoluta. Se fosse dada a criatura a ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não haveriam compreendido essa questão, então teria Jesus que dar uma meta para que se esforçasse a alcançar. Essa meta era Deus, né? Olha, sereis como, né, sereis perfeição como Deus. Na verdade, não é perfeição absoluta, nós não vamos ser Deus. Deus é Deus, espírito, matéria, Deus é único, Deus é nosso Criador. Nós somos criatura, mas seremos a perfeição relativa, aquela que a humanidade é suscetível, que mais se aproxima da divindade. Em que consiste isso? Amar os seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelo que nos perseguem. Então, olha só, a virtude, então, vai ser uma força moral, uma disposição para o bem. É abrir mão, sacrificar o seu interesse pessoal em prol de um interesse maior, do interesse do próximo, do interesse coletivo, né? Então, a gente vai ver que o próximo vai ser mais importante do que nós mesmos nessa busca da virtude. E de forma desinteressada. Não vamos dizer que a gente vai ter que deixar de se amar, não. A gente primeiro tem que se amar. E a gente primeiro tem um dever, como fala no Evangelho, o dever para conosco, né, e o dever para com Deus, e o dever para com o próximo. É assim que você caminha também nessa questão da perfeição moral. Então, quanto mais agir de acordo com a lei de Deus, quanto mais agir com essas leis morais que antecedem, nós já estudamos antes desse capítulo da perfeição moral, mas eu vou estar nesse caminho dessa perfeição, né? Dessa perfeição moral. E aí, né, a gente vai ver que essa resistência que ele diz aos maus pendores, né, é uma resistência voluntária e não uma resistência refletida, uma resistência, quer dizer, ao contrário, uma resistência refletida, voluntária, e não uma resistência involuntária, uma resistência sob imposição, sob um controle, né, que aí a gente, de repente, vai até exemplificar um pouco mais na frente, né?
essa questão para vocês. Então, continuando, a gente vê aqui a pessoa, 894, que faz o bem espontaneamente, sem que tenham que vencer qualquer sentimento contrário. Terão tanto mérito quanto aqueles que precisam lutar contra a sua própria natureza e a vencem. Ora, então aqueles que já alcançaram o bem, já tiveram a sua caminhada, já tiveram, né, suas lutas, são merecedores de todos os méritos, né? Devem até ser olhados como exemplos, como aquelas metas a serem seguidas. Não significa que não tiveram que empreender esforços, né, para domar seus vícios. E o que são os vícios? Os vícios, né, são as imperfeições, os defeitos que tornam uma coisa inútil para o fim a que se destina. A gente tem até em direito o vício redibitório da coisa, né, que pode devolver o objeto, né, o vício oculto, né? E a gente também tem como criaturas criadas por Deus, não como coisas, né? Nós temos também nossos vícios na escolha, na má escolha, né? Da nossa liberdade, do que fazer com ela, né? E a gente vai golpear em nós de impurezas, de dificuldades tais que vão nos dificultar para aquela caminhada, para aquele fim a que nós nos destinamos, que é a perfeição. Assim como um objeto tem um defeito ao fim que vai inutilizá-lo para o fim a que se destina, nós também temos esses defeitos temporários, vamos poder consertá-los e depurá-los com as reencarnações, né, e a pluralidade das existências, para podermos chegar à perfeição. Então, quer dizer, é nisso que nós trabalhamos, né? E que esses que já encontraram essa caminhada, segundo 894, estão ali como exemplos para nós, né? Dessa força moral, dessa disposição para o bem, né? E já chegarem na escala, no objetivo do espírito, que é essa perfeição relativa, né? Então, como ainda estamos distantes da perfeição, nós não compreendemos isso muito bem, né? Para a gente isso é uma coisa muito distante. E a gente, quando vê alguma criatura que está nessa caminhada assim, é quase uma exceção, quase uma coisa assim de outro mundo, né? Que não é a nossa regra, né? E a gente toma aquilo como uma coisa fantástica, uma coisa absurda, uma coisa impossível, quando na verdade basta nós querermos, é a nossa vontade, né? Então, a virtude vai ser uma aquisição do espírito, né, do seu esforço, do seu trabalho, como diz Emmanuel para a gente, por exemplo, e um consolador. Vai ser a necessidade também, a virtude vai empreender a necessidade do autoconhecimento, como diz Santo Agostinho também para a gente, no próprio Livro dos Espíritos. Sócrates também já trazia isso, né, com o oráculo de Delfos, né? Joana de Ângeles traz muito para isso, essa questão do autoconhecimento, né? E a 895 vai dizer, posto de lado defeitos e vícios, os quais ninguém poderia enganar-se, qual o sinal mais característico da imperfeição? É o interesse pessoal. E aí a gente conjuga lá com o Evangelho, quando ele fala mais ou menos a mesma coisa, né? Quando ele vai definir no Evangelho, no capítulo 17, a questão dos caracteres da perfeição, ele vai ter lá no último parágrafo desse item, o item 2º, dizendo assim: realmente, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo os pequenos defeitos, temos que reconhecer que não há nenhum que altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos eles têm origem no egoísmo e no orgulho. Então, o egoísmo e o orgulho são os principais e piores vícios. Esses sim que derivam todos os outros e o inimigo da caridade, né? A negação da caridade, o egoísmo e o orgulho. E que vem desse interesse pessoal que está falando para a gente aí a 895. Né, porque estimula exageradamente, olha o que ele fala aqui, o sentimento da personalidade, né? Ou seja, e destrói a nossa personalidade, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, esse fim a que o homem está destinado. Diminui, né, a lei da sociedade, diminui todos aqueles caracteres, aquelas leis morais que nós necessitamos para atingir a perfeição. O amor ao próximo ampliado, até com o amor aos inimigos, é por isso mesmo sempre um indício maior ou menor de superioridade moral. E aí ele vai, no item 3º do Evangelho, falar do homem de bem, todas as suas características. Se a gente ler aqui, a gente vai ficar até, poxa, nossa, estou muito longe disso. Mas, na verdade, ele vai falar lá, né, ter fé em Deus, ter fé na vida futura, né, procurar sempre fazer o bem, procurar sempre se inspirar a fazer o bem pelo bem, né, não discriminar as pessoas por raça, por crença, tratar todos como irmãos, com convicções sinceras, né, tentar fazer todo o bem que puder, não ter ódio, não ter rancor, não sentir prazer em procurar defeito nos outros. Isso o Livro dos Espíritos vai explorar também aqui nas suas questões, né?
E a gente vai ver, não se vai descer, né? Olha só quanta coisa, né? A gente vai ver que no final ele fala assim, né? Que o que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas trazem assim, né, um caminho daquele que se esforça a possuir aquelas que foram citadas, que está no caminho, né, de chegar a ser um homem de bem, a ter essa perfeição moral, né? Então a gente vai ver, na verdade, né, que é como diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita, e o próprio Evangelho fala isso, por exemplo, pela sua transformação moral, pelos esforços que ele empreende, né, para dominar suas más inclinações, os seus vícios, né? Então, a gente está no caminho de se esforçar, de dominar. A gente não precisa ser toda aquela lista que está ali no Evangelho logo de cara, não. A gente está se esforçando, está fazendo um caminho para dominar a preguiça, dominar o egoísmo, né, os interesses pessoais acima do interesse coletivo. Então, quando eu estou na rua, quando eu vou, eu sou obrigado ainda na pandemia, né? Mas eu tenho que ir, né? Eu faço isolamento, mas eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir, às vezes, na rua, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar em contato com outras pessoas no meu trabalho. Eu coloco a minha máscara, eu me vacinei, eu fui me vacinar, né? Eu estou lá cuidando, né, de não contaminar o outro, não me expor também ao mal desnecessário, né? Lavo minhas mãos, uso meu álcool gel, como eu profiro a palavra para o meu irmão, como eu ajudo o meu irmão necessitado, né? Então, tudo isso, né, é um esforço que você está fazendo para domar seu próprio interesse, o seu egoísmo, né? E aí a gente vê uma lista muito interessante que tem de uma personalidade histórica, né, de bastante conhecimento, né, e a gente sabe que a inteligência ajuda a gente a melhor discernir, né, e a atingir essa asa da moral também, que foi Benjamin Franklin, né, um dos patronos lá, né, dos Estados Unidos, né, da independência americana, inventor também, filósofo, em que ele tinha uma lista das 13, se botar ali na internet vocês vão ver, as 13 virtudes de Benjamin Franklin, em que nessa lista ele fazia um apanhado, né, de coisas que ele deveria o quê? Domar vícios, dificuldades, como fosse uma cartelazinha, né? Ele tinha assim 13 vícios, né? Na verdade 13 virtudes que ele deveria obter. E ali tinha perguntas que estou fazendo isso, estou comendo demais, não estou comendo. Então tinha temperança, tinha a questão da própria do abuso, né? Da fala, de você, o silêncio, que é uma virtude, se não falar, se não for beneficiar os outros, evitando conversações superficiais, a ordem, fazer as coisas terem seus lugares, né? A frugalidade, não criar gastos, né? A indústria, ele botava como virtude esse nome, indústria, não perca tempo, né? Se empregue em algo útil, a sinceridade, não engane, pense inocentemente de forma justa, a justiça, não prejudicar o outro, não fazer uma injustiça, a moderação, evitar os extremos, a limpeza, olha só, ele não tolerava a sujeira no corpo, roupas de habitação, a castidade, não use o sexo de forma, né, que não seja naquele fim, né, uma coisa excessiva, uma coisa desvirtuada, a humildade, ele dizia até que era a última, a 13ª, imite Jesus e Sócrates. Então, olha só que legal. Ele fazia um caderninho que ele conferia dia a dia, né, como ele havia se comportado em relação a elas, né, e o objetivo era diminuir o quê? O número de pontos, né, indicando uma vida limpa ou livre do vício. Ele também se preocupava em dar um foco em cada objetivo, em cada semana, colocando um título, né, na parte superior do cartão, como fosse um cartãozinho de loteria, assim, né, seguido de uma breve descrição, de forma que após 13 semanas ele havia se preocupado por todas as 13 virtudes, então ele tinha feito um aprendizado, né, de tentar domar seus vícios e conquistar essas 13 virtudes, repetindo o processo novamente. E ele dizia que nunca chegou à perfeição, porque ele tinha sido muito ambicioso em obter, né, botando tudo aquilo ali, mas ficava muito aquém dela, mas era pelo esforço, olha aí o que a gente falou do espírito, verdadeiro espírita, né, se reconhece pelo esforço em domar suas imperfeições, em ser um homem melhor e mais feliz do que eu deveria ter sido, fala dele, se não tivesse tentado isso. Então, pelo menos ele tentou, né? Todas essas virtudes, temperança, silêncio, ordem, resolução, frugalidade, indústria, sinceridade, justiça, moderação, limpeza, tranquilidade, castidade e humildade. Olha que interessante. Então, é aquele método do autoconhecimento, né?
que a gente vê assim o método do autoconhecimento como o nosso próprio Santo Agostinho nos sugere no Livro dos Espíritos também, né? Joana de Ângeles também fala disso, né? Entre outros, nosso Sócrates também, né? Então, essa questão de você tirar o apego às coisas materiais, você trabalhar essa questão do interesse pessoal e do interesse coletivo, de amar o próximo, do desinteresse em fazer um bem, da indulgência, né, a verdadeira caridade, quer dizer, é feita de perdão, né, das ofensas, beneficência, fazer o bem, e a indulgência, você, né, não é desculpar o erro do outro por desculpar, é você não apontar o erro do outro, né, não ficar apontando o erro do outro. Você tem que ver, você também tem seus erros, né? E aí ele diz assim, há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus meios, na 896. Uma coisa é você ser desinteressado, outra coisa é você ser desapegado. O desinteressado, que prodigaliza seu bem, ele não está nessa situação do desapego, né? Ele, ao contrário, está usando até às vezes a fortuna de uma forma errada. E aquilo a gente sabe que é uma prova muito grande, a riqueza, mas que é feita para gerar progresso também, não ser lançado ao vento, né? Então, se ele não fizer nada com aquilo, também vai ser responsável por lágrimas que poderia ter secado, como diz aqui, né? E então a gente vê aqui na 897, vamos seguir aqui. Então, até a gente pode dizer assim, na 896 também, que se Deus nos deu, né, a riqueza, né, é porque Ele acredita que somos capazes de administrar, né? Então, eu não posso ficar assim também nessa situação. Isso é um outro tipo de situação diferente do desapego que a gente está objetivando aqui. 897. Será repreensível aquele que faz o bem, sem visar uma recompensa na terra, mas com a esperança de que seja levado em conta em outra vida, a sua posição melhore? Então aí é uma forma um pouco utilitária, né? Ele está sendo pragmático, ele está fazendo às vezes até por controle. A gente tem até países, né, por exemplo, Estados Unidos, Japão, países que você tem a lei, a Europa mesmo, que é a lei muito dura, né? As pessoas cumprem, aquela lei, não jogam lixo no chão, tem a questão da velocidade no trânsito, às vezes vem ser aquele carro de polícia que vem atrás de você, tem a questão de você falar alto num determinado local, né, furar a fila, né, o desrespeito às normas de civilidade, às leis escritas, coisa que o brasileiro já gosta de dar aquele jeitinho e tudo mais, né? Então a gente vê, nossa, como eles são bons, né? Na verdade, isso não é ser bom, você está cumprindo a lei. Isso é o primeiro passo para ser bom, mas você, primeiro você é um cumpridor da lei. Aquilo é uma regra de sociedade, é um acordo da sociedade. Isso aí é o seguinte, você está sendo imposto, você está controlado, você não está resistindo voluntariamente a fazer o mal. Então não é disso que está se falando. É preciso, inclusive, no 897 fala também, fazer o bem por caridade, não por imposição. Quero fazer o bem para ficar melhor na outra vida. Bom, é um começo você calcular de forma pragmática, racionalizar, mas você precisa sentir o bem, né? Ou seja, de forma desinteressada, né? Para Deus, para o próximo e para nós mesmos, né? Não fazer por controle, por imposição, né? Então, quer dizer, vem até aquele caso assim, que a gente vê às vezes uma pessoa que fala assim, eu vivo com meu marido, né, que eu não gosto, mas eu preciso estar com ele, que outra vida também vou ter que estar com ele de novo, se eu abandonar ele, isso aqui, outro. Pô, não é bem assim, né? A gente, às vezes, né, tem que pensar assim, que Deus não quer isso da gente, né? Deus, às vezes, concede até uma moratória, né? Até o próprio Chico falava isso no Pinga Fogo sobre o divórcio, que era, na época, proibido. Concede até a moratória, a gente pode se encontrar outra vez assim, mas a gente não tem que estar ali, às vezes, também numa situação em que está sendo maltratado e tudo mais, né? Porque em outra vida eu vou ficar melhor, ou na situação em que eu estou vivendo assim, uma situação difícil, e não lutar para melhorar aquela minha situação, não lutar de forma justa, no bom combate, não fazer o outro compreender, não me esclarecer sobre uma melhora, por exemplo, da minha situação de vida, de repente material também, não estudar, não trabalhar, porque eu mereço isso, eu tenho que passar por isso. Não é isso, né? Não é essa acomodação que Deus trata para a gente, né? A gente trata de justiça, trata de se melhorar, de progredir, né? E fazer o bem, desinteressadamente, como está se colocando aqui no capítulo para a gente, né? E aí, senão a gente seria egoísta, como diz aqui bem embaixo, fazer o bem por cálculo, né? E quando, na verdade, a gente tem que fazer de vencer nossas paixões, corrigir nosso caráter, tendo em vista aproximar-se de bons espíritos.
O que isso sim já é um começo para a gente estar ali, né, fazendo o bem e ser caridoso, que é realmente o grau maior mesmo do que está sendo cobrado da gente, que está sendo necessário para o nosso progresso, é fazer o bem ao outro, é ter a indulgência, o perdão das ofensas, a beneficência, né? Porque pelo orgulho e pelo egoísmo que a humanidade sucessivamente tem se perdido, né? Então, primeiro a gente tem que se autoconhecer, como até o Benjamin Franklin sugere nessa lista, né? De 13 virtudes, né? De autoconhecimento, depois desejar o bem e começar a fazer o bem desinteressadamente mesmo, ajudar o outro, a ouvir. Então, a gente não tem mesmo até gasto, estar ali próximo de fazer um atendimento fraterno a alguém, né? Tá ajudando alguém, tá dando um bom conselho, né? E seguir em frente, né? Que é a lei do progresso. Então, primeiro também, a gente vai ver também na 892 que a vida corpórea é apenas uma vida temporária neste mundo, né? Então, a gente tem que ter como principal preocupação também, e é útil, esforçarmos para adquirirmos conhecimentos científicos que digam respeito às coisas e necessidades materiais. Olha só, se a vida corpórea é um estágio provisório, então a gente precisa ficar estudando com conhecimentos científicos, tudo isso, a gente sabe que a gente é espírito. Claro que sim, porque isso é que ajuda o nosso progresso moral também. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente toma conhecimentos científicos, a gente trabalha para melhorar a nossa vida, nós também melhoramos a nossa encarnação e a nossa vida de espírito, conquistando qualidades morais, também sabendo melhor discernir, né? E aí todo o conhecimento será útil, né? Então precisamos de adquirir conhecimentos de inteligência, né? E a moralidade vai ser fruto disso, né? Todas as ideias adquiridas vão contribuir para esse progresso moral também, né? Aí ele vai começar aqui, né? Porque primeiro a gente desenvolve o intelecto, depois a asa da inteligência, depois a asa da moral, né? Na 899, aqui até a 901, ele vai dar assim, exemplos para a nossa reflexão sobre esse tema, né, do ser de perfeitos, né? E ele vai falar, por exemplo, se dois homens ricos, um nasce na opulência, o outro que teve tudo, nunca sofreu, o outro sofria, tinha dificuldades, mas já alcançou fortuna com o seu trabalho, né? Se acontece que um deles, assim, que eles não ajudem, né? Não usem o seu dinheiro para ajudar ninguém, né? Empreguem só para a sua satisfação pessoal o seu dinheiro, né? Quem é o mais culpado? Obviamente que solta aos olhos, né? A gente até vê assim, a pessoa já foi pobre, não faz nada pelo outro, sabe que é aquele que já teve a dificuldade, a pobreza, né, as condições difíceis e que alcançou uma condição melhor, é óbvio que ele vai ser mais culpado, porque ele conhece o sofrimento do outro. Então ele tinha que ter uma inclinação diferenciada, né? Ele não tem uma desculpa válida, né? Vamos dizer assim, como coloca até aqui na 900 esse termo desculpa válida, né? Mas muito frequentemente ele acaba nem se lembrando da vida que teve antes, diz aqui para a gente na 899. E isso é um compromisso com a consciência amar, né? É aquele que acumula incessantemente, sem fazer o bem a pessoa alguma, né? E encontra desculpa válida na ideia que acumula para deixar uma soma aos seus herdeiros. Não posso ajudar ninguém, que eu tenho que ajudar meus filhos, meus herdeiros, né? É um compromisso com a consciência amar, né? Não está se aperfeiçoando nessas virtudes morais, né? Na verdade, está se acumulando mais de vícios na matéria. E aí, outro exemplo, ele fala dos dois avarentos, né? Um que primeiro se priva do necessário, né? E morre à míngua, né, sobre o seu tesouro. E o outro que ele se priva de ajudar os outros, mas é pródigo para consigo mesmo. Aí ele faz tudo para ele, só ele dinheiro só para ele, para servir seus gostos e suas paixões. Quem é o mais culpado, terá o pior lugar no mundo do espírito? Bacana esses exemplos que leva a gente para refletir, né? Ora, obviamente, né, que aquele que já está ali se privando de tudo, sofreu a míngua, aquele já trouxe o seu sofrimento, até em vida. Ainda que ele vá continuar no mundo espiritual com alguma dificuldade, a dificuldade dele não vai ser maior que a do segundo exemplo. Que a do segundo exemplo, ele está gozando na matéria, está satisfeito, está se achando, né, satisfeito com tudo que está fazendo em prol dele próprio, sem ajudar o outro, mas tantas oportunidades que ele teve de ajudar o outro, e só se ajudou, vai ser mais culpável, né? A consciência dele vai mais pesada que ainda a do outro, que já se sentiu culpado, já se sentiu um sofredor, vivendo da forma como escolheu viver, né? E aí
ele vai dizer, né, que o é mais egoísta que o avarento aquele que goza, né, que o avarento já teve uma parte da sua punição. Aí, 902, seremos repreensíveis por cobiçar riqueza. A gente está falando de riqueza, aproveitar a riqueza. E aqui mesmo, né, no Sede Perfeitos, a gente vai ter essa questão dos subordinados, dos superiores, como é que deve o espírito se comportar em relação a isso, para a perfeição moral, o dever, né, a questão do dever. E aí a gente vê, né, que também vai falar da questão da riqueza, né, também da riqueza, de aproveitar os bens, né, que são emprestados, né, por empréstimo, para fazer ajudar o outro, né. E aí diz assim, então a gente cobiça a riqueza para fazer o bem. Eu quero ganhar na loteria. Quando eu ganhar na loteria é que eu vou ajudar a casa espírita. Quando eu ganhar na loteria eu vou ajudar os pobres, vou ajudar. Bom, a gente primeiro pensa isso, né? Fala isso na boca para fora, mas a gente pensa, na verdade, vou ajudar minha família, vou comprar muitos imóveis para mim, vou fazer muitas viagens, vou pagar tudo que eu tenho que pagar minhas dívidas também. E depois, se sobrar um pouquinho, vou dar para a casa espírita, eu prometi, vou dar um pouquinho lá. A gente, na verdade, tem que ver a nossa intenção, né? Se a gente realmente não esconde uma segunda intenção pessoal, como diz aqui a questão 902. E aí, 903 diz para a gente: somos culpados por estudar os defeitos dos outros? Olha, se a gente for para criticar, só divulgar, óbvio, né, que a gente tem aí falta com a caridade, a gente não tem a indulgência, que é um dos componentes da verdadeira caridade. E aí Jesus até diz para a gente: ele vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu. Né? Mas se a gente torna aquilo ali um objeto de observação para a gente mesmo, nós mesmos nos melhorarmos, e ajudarmos também o irmão a melhorar, né? Se a gente só comenta, né, para ser, aí é inútil, mas se a gente comenta para ajudar, para ser útil, se a gente não aponta o defeito por apontar, né, aí sim a gente já está fazendo alguma coisa de produtivo, a gente não está produzindo um escândalo, né, como diz na 904, aquele que aponta a chaga da sociedade só por apontar, né, um gozo para o pessoal que proporciona. Não. Aí, né, a caridade, né, a gente está faltando com a qualidade, que não é aplaudir o defeito dos outros. Não vou falar nada, não. Agora, se eu puder ajudar, se eu puder apontar no defeito do outro, uma coisa para mim mesmo também que eu não vou fazer, né, observar algo ali para o meu aprendizado, aí sim será de forma útil, né, e não de forma inútil, né. Então, até fala sobre os filósofos, sobre os escritores que falam isso, apontam os defeitos dos outros. Isso nem sempre é útil. Se ele escreve coisas boas, aproveitai-as. Se produz coisas ruins, já é uma questão de consciência dele com ele mesmo, né? Além disso, se ele se empenha em provar sua sinceridade, cabe-lhe apoiar o prefeito com o seu próprio exemplo. Se a pessoa já faz aquilo para desvendar as chagas da sociedade, melhorar a sociedade, melhorar ele próprio, ok, né? Então a gente vê até na paixão excessiva da mãe que não vê defeito do filho também, né? Essa questão, né? Então tem tantas coisas, a mãe e os pais também, o pai também, né? Então, né, a gente vai ver na 905, já fechando aqui, né, o nosso estudo, que alguns autores eles publicam obras belíssimas de grande moral, sigam o progresso da humanidade, mas eles próprios não têm uma conduta moral boa. Eles próprios não são bons pais, não foram bons filhos, ou não são bons elementos na sociedade ali, né? O próprio Benjamin Franklin, por toda aquela virtude, ele diz que não conseguiu alcançar tudo porque ele era muito beberrão, mulherengo, então falhava em duas daquelas virtudes da lista, né? Então você vê a dificuldade, né? E a gente tinha um exemplo na história clássica, a gente fala muito, né? Os educadores falam de Jean-Jacques Rousseau, que falava e trouxe tanta coisa boa para a educação, né? Do qual depois até o próprio Pestalozzi, Kardec foram beber também, né? Na fonte ali de muitas coisas que ele trouxe, mas ele também dizia que não era um bom pai, tinha dificuldade nessa questão da vida familiar. Essa pergunta aqui dentro desse contexto. Aí a resposta é: a moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não fazeis frutificar para vos alimentar? Então, esses homens serão mais culpados ainda, porque eles têm conhecimento, eles estão passando esse conhecimento, eles estão se fazendo portadores desse conhecimento, mas não praticando as máximas que oferecem aos outros, renunciando a colher-lhes os frutos. Então, olha ali a nossa responsabilidade. Quanto mais a gente sabe, mais nós seremos cobrados. A 906, para terminar. Aquele que faz o bem será repreensível por ter consciência disso,
e por confessar a si mesmo, aqui é como você assim, aquele que vai se envaidecer, falar, né? Eu fiz o bem, falar para os outros, para si próprio se engrandecer, se envaidecer. Aí ele diz, né? Sobretudo na lei de justiça, amor e caridade, passando suas ações na balança de Deus, é que poderá dizer se elas são boas ou más. Que o nosso vitor é a lei de ação, justiça, de justiça, amor e caridade, que já foi estudada, né? Mas ele não pode, portanto, ser censurado por reconhecer que triunfou das más tendências e ficar satisfeito com isso. Mas desde que não se envaideça, desde que não se construa, né, uma estátua de orgulho em cima disso, pois então cairia numa outra falta, eu diria até numa outra grande falta, que é essa vaidade, né? Porque a humildade, né, a caridade, ela é simples, ela é tímida, ela é humilde, né? A humildade, né, sem ela não haveria as outras virtudes, né? E o próprio Paulo traz isso, essa questão da caridade ser simples, ser humilde, né? Então, não adianta a gente ficar envaidecido e a gente se reconhecer como maioral, né? E ficar fazendo propaganda disso. Nós temos que trabalhar no bem. O trabalho é que é importante para a gente, né? Que a gente ainda está muito próximo da inferioridade, do material, a gente tem que se desapegar dessas más paixões, desses vícios, dessas nuances no nosso caráter que nos traz essa dificuldade para o progresso, para a nossa perfeição moral, né? E conquistarmos, sim, as virtudes que vão nos fazer, né, alcançar essa perfeição moral, essa perfeição relativa, esse conjunto, essa aquisição de qualidades que nos traz apto a estarmos ali perto do Pai, né? Estarmos aspirando a felicidade de espíritos puros e sermos homens de bem, como coloca o item 3º do capítulo Sede Perfeitos do nosso Evangelho, né? E o Espiritismo nos ajuda a isso. O Espiritismo bem compreendido traz essas verdades para nós e vai se reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende, que faz para dominar suas más inclinações. Então era sobre isso que a gente queria bater o papo de hoje da gente, né, desse capítulo que nós estamos começando agora da perfeição moral e que vai continuar agora com as paixões, né, no próximo sábado. Agradecemos a presença de todos, vamos fazer a nossa oração final. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, nosso muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui reunidos em teu nome, realizando o estudo da tarde de hoje no nosso livro dos Espíritos. Protege-nos, ampara, nos inspira no bem, para que possamos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, para sermos bons, para nos esforçarmos em trabalhar no bem e pensarmos no bem. E que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, proteja e ampara a todos. Nos despedimos de uma nova tarde de estudos. Muito obrigado, meu Jesus. Graças a Deus. Obrigado a todos. Aquele abraço fraternal. Ficamos com Jesus. Tchau, gente.